Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris. Tudo bem, Kátia Gaia? Prazer enorme estar contigo, com o nosso público, que são praticamente 5 milhões de pessoas que nós estamos alcançando. Isso mesmo, gratidão, através né? da Kron TV, que é lá no YouTube. Você já acessou? Gente, tem muito conteúdo, muitos vídeos, e você pode começar o quê? A pesquisar, né, Cris? É isso aí. E falando em pesquisa, hoje nós temos assim, um senhor pesquisador, praticamente o fundador da ufologia aqui no Brasil. Ele veio diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos. Super conceituado, Kátia. Sim, ele é escritor, palestrante, congressista. Nós estamos aqui com quem, Cris? René Martin. Seja bem-vindo, meu querido. Uma honra enorme estar contigo. Muito obrigado. É uma honra estar aqui mais uma vez. Estive aqui, se não falha a memória, em setembro do ano passado. Você é sempre bem-vindo, viu, René? Obrigado. Sempre. A hora que você quiser, as portas estão abertas para ti. Aliás, sempre com material novo, com pesquisas novas, com muitas coisas boas para nos mostrar, não é mesmo? E hoje o René veio para rasgar o verbo, para trazer toda a informação que ele traz lá dos Estados Unidos, que lá a ufologia é levado a sério. Nós estamos falando lá porque o Brasil ainda está aí com essa coisa de misticismo, né, ufológico. Exato. E nós vamos esclarecer isso com o René Martin. René, você veio aqui em 2017 e nos presenteou com muitas informações. Exato. Mas quais são as novidades que você traz agora? Bom, eu quando estive aqui, tive que falar um pouco da minha parte literária. Quando eu comecei, né, um dos meus livros virou um filme famoso, premiado, que foi o Tesouro Zapata, né? Atualmente já tem 50 livros editados, mas na parte da ufologia, estamos falando em 4 livros e estou escrevendo o 5º. Nós temos a imagem do filme, olha lá. Olha lá. No ano passado eu disse, a ufologia está mudando. Eu tinha vindo de uma palestra em Curitiba, que fiz agora também em fevereiro, fiz sábado passado no Rio, no Wake Up Gateway, né, na Sociedade Germânia, com Paulo Iannuzzi e L'Oréal. Um dos exemplos do que aconteceu. Foi exposto em janeiro o senador democrata Larry Reid, que já se aposentou, mostrando que ele tinha liberado 22 milhões de dólares em 2004 para o Pentágono. Pouquíssimas vezes se viu referências do Pentágono estar relacionado com a ufologia. A consequência dessa informação foi a liberação de um filme de 13 minutos de 2 pilotos da Marinha Americana. É bom deixar claro aqui, é a Marinha Americana que detém o maior acervo de ufologia. Todo mundo pensa, é CIA, é FBI, é Força Aérea. Não é, sempre foi a Marinha. E um dos pilotos, desgastado com a imediata reação para denegrir o filme, se apresentou na CNN, Fox News, NBC. E em cima do filme, que você vê as graduações de aproximação e tudo, ele contou o fator, né, o evento. Com isso, apareceu também uma distensão que eu tinha começado meus livros em 2006, que já era uma tendência, de que a ufologia teria que buscar apoio de civis responsáveis, sérios. Então, existe um projeto que é novo, agora podemos falar, que é a Academia para as Estrelas, que foi lançada por um rapaz, Tom DeLonge, que tem uma banda de rock, e ele conseguiu incluir 4 pessoas, um do serviço secreto, outra da inteligência americana, um militar e um político. Saíram do governo Obama, estão na academia. O que é importante na academia é que a partir desse ano vai ser lançado um aplicativo Android e iPhone no mundo inteiro. Pessoas podem filmar alienígena, um disco, lógico, isso tudo vai ser recolhido em tempo real e vai se fazer uma análise para depois se apresentar ao público. Essa academia já recebeu cerca de 2,5 milhões de dólares de contribuição de
instituições privadas. As empresas com que eu trabalho, nós já estamos decidindo um orçamento para esse ano que vem também contribuir, o que vai me aproximar mais ainda com esse pessoal. Então, esta abertura, depois de 2016, que o Free of Information Act, a liberação de informação do governo americano, a CIA perdeu na justiça, né, e teve que expor 13 milhões de páginas e de 100 mil casos, de 1940 a 1990. Então, esta abertura traz uma consequência. Está sendo listados os ufólogos de internet, que leram um livro não sei aonde. Esse tipo de ufólogo que não participa de reuniões, pesquisa e não tem uma tradição de seriedade, não importa onde ele esteja hoje, terão que ser avaliados e observados. Muito que ótimo. Bem. Muito Ficamos bem. Felizes Ficamos felizes de saber disso. É importante, né? E assim, qual é o impacto disto tudo para o público internacional? Por exemplo, numa das liberações agora do FOIA, 2016 de outubro, tem uma foto do Neil Armstrong, quando a Apollo 11 está chegando na trouxe, Lua. inclusive, pra gente, né? Tem a foto aí? Providenciei a foto. Ali. Nessa foto você vê uma nave no formato charuto, que tem 2,5 km de comprimento, como Nossa, pode enorme, ser visto na foto, e ainda se vê a propulsão do lado esquerdo. Essa foto jamais tinha sido liberada. Inclusive, quando se amplia a foto, você vai ver NASA, dia, rolo e foto número tal. Maravilha, hein? Isso é novo. Isso é real. Né? Uma coisa que se soube, se falou, né, que o Neil Armstrong, quando voltou, quando se vê, preste atenção, quando vê qualquer filme do Apollo 11, quando os astronautas saem da cápsula, estão cabisbaixos, não estão alegres, quero supor que estariam, né, vibrantes. Ah, mas estava muito tempo. Não, um sujeito faz um feito desse, está chegando à Terra, a imprensa, não importa o cansaço, você se importa. Feliz, né? Todos eles estavam cabisbaixos. Contou-se numa reunião que o Neil Armstrong, aborrecido, virou o pessoal da NASA e disse: por que vocês deram aos militares Ferraris e a nós bicicletas? Então isso pressupõe-se que os militares teriam chegado na Lua na década de 50, porque o Sputnik foi lançado em 1957, né, o primeiro Sputnik. Mas antes do Sputnik ser lançado, já tinha umas fotografias da NASA de um objeto que se chamavam The Black Knight, o Cavaleiro Negro, perpendicular, imensa, que circundava a Terra. Então, isso talvez fosse já um objeto terrestre que já estava sendo usado. Bom, pessoal, quem não sabe, René Martin, ele está seguindo uma agenda internacional para o contato oficial. Eu sei disso porque eu pesquiso, René Martin é uma autoridade. René, como que isso chega ao Brasil de forma massiva? Esse contato com esses nossos amigos estelares. Eu encontrei uma pessoa que quer ser o embaixador da Terra através do Brasil com esses alienígenas, né? A gente respeita todo mundo, mas não é por aí, porque quando diz, vai baixar... Há um caso do Papa João XXIII, em Castel Gandolfo, né, em que o disco pousou, saiu um alienígena, conversou com ele, alto, magro, orelhas pontudas, e isso nunca o Vaticano falou. Depois que morreu o Papa João XXIII, Francesco Campanelli, que era o secretário dele, contou para o Daily Mirror na Inglaterra. Ou então ele está louco, ou o Vaticano está louco, né? Então, esse negócio vai ser embaixador. Primeiro, não é uma raça só. Mas segundo, tem as beligerantes e as que têm uma atitude não agressiva com o terrestre. E elas duelam entre si. E geralmente essas pessoas que dizem que são embaixadores estão muito envolvidas com o misticismo e manter a religião em cima da ufologia, que nós sabemos disso, né, René? E muitas, sem saber, logicamente, estão sob a influência de uma outra raça. E não percebem, não aceitam quando você diz isso. Sim. Esse é o problema. É muito comum, né, perguntar, o que está havendo? Agora mesmo, existem 5 naves
que estão próximo a Plutão, Netuno, né, Saturno, e em Curitiba um casal que tinha vindo da Espanha me mostrou uma foto do Sol com uma mancha embaixo, sim, outra foto com uma mancha em cima. É como se fosse uma rocha escura. É uma das naves que tem 430 quilômetros de diâmetro lá fora por trás do Sol. Sim. Então nós estamos na iminência. Elas estão aí. Agora, por que estão aí não se sabe. Mas aí a gente tem que... Aquele caleidoscópio, né, que você pinça uma informação aqui, junta com outro, analisa. 2012, os maias diziam que haveria um término de uma outra época, né? Um ciclo. Então não é que o mundo acaba, existe uma conformidade para possibilitar uma nova época. Dentro disso, eu em Curitiba falei uma coisa, chegou o Homo alien. Homo alien, Hoje existem milhares e dezenas de jovens de 2 anos, 6 meses que fala e escreve, né? Tem um garoto, né? Que ele é muçulmano, Ali Yakubov, mora na Rússia, né? E esse garoto tem a capacidade, né, de botar no braço, ele já cresceu agora, né? No braço e no topo, frases do Corão. Então diziam, porque o pai é um policial e a mãe também, muito muçulmano indo lá, né, na Chechênia, para vê-lo, prestar homenagem. Então o pai, com medo, escondeu o garoto, que tentaram até sequestrar o garoto. Acontece que em 2008, 2009, foram filmados mais de 3.000 UFOs se movendo, né, em cima da Mexico City, na cidade do México, sim, capital do México, formando ali Allah Akbar. Allah Akbar. Frases e outras frases do Corão. Então, há uma correlação, sim, não estou falando de terrorismo, de religião. Há uma correlação, sim, de algumas naves dessas, né? Se a gente quiser olhar na religião, nós vamos ver Jesus, Mohammed, né? John Smith, que gerou a religião dos Mormons, todos foram levados para dentro de uma caverna que é granito, e que granito a gente sabe, é condutor de energia. Sim. E provavelmente receberam os seres lá dentro e foram induzidos a perceber certas realidades. Um estudo agora também que está sendo liberado de milhares de cenas de nuvens que lembram UFO. Ah, verdade, é verdade. Sim. Mas acontece que as pessoas sabem também que muitas dessas naves, independente do tamanho dela, quando elas giram ou se movimentam, elas geram essa conformação. Então estão reestudando todas essas nuvens fotografadas, o que é interessante, né? Sim. Você, com a sua seriedade, como você vê hoje as pessoas envolvidas na ufologia falando em nome de Jesus, de Maria, de anjo, incorporando ETs, incorporando ETs também? Isso é muito delicado, porque não é possibilidade zero de um ET com a energia dele, e ele está limitado a conexões no contato, usar ou canalizar, entre aspas, um indivíduo, né, que vai falar em nome dele. Isso não existe, né? Fantasia. Fantasia. Primeiro que é telepático, não tem voz, muda a voz como se fosse a voz do ET. Tinha uma loura, uma jovem loura, né, 20 e poucos anos, em Los Angeles, que dizia que ela incorporava e psicografava, mas nunca foi para a televisão com a voz mudada. Aqui sou eu. Isso não existe.
infelizmente, há uma necessidade, isso é de milhares de anos, né? de seguir um pastor, né? Você, Jim Jones, milhares de gente se suicidou, né? Porque chegou o momento de abandonar a Terra, vamos morrer, porque a nave vai nos recolher, né? Sempre acaba em tragédia toda essa situação. Isso é um perigo. Né? A ufologia não é religião, gente. Não. Nem doutrina. É uma ciência ampla e que você, para estar na ufologia, você precisa de um conhecimento, um embasamento de várias áreas da ciência. Verdade. É assim. Eu vejo no programa de vocês, por exemplo, uma atitude, um comportamento, e isso me faz voltar aqui com tranquilidade, porque não é a imposição da mentira. A gente faz questão que venha a verdade, que ela prevaleça. Que ela prevaleça. Porque a gente sabe que ela está fragmentada, mas essa mistificação de fatos que ocorre hoje não é legal. Exatamente. A gente precisa tirar, né, o joio do trigo. O joio do trigo. A nossa função, a gente está conversando antes, é repassar, compartilhar o que é importante e verdadeiro. Sempre que eu faço uma palestra, está lá a foto, o nome, a data. Se for mentira, que aponta que é mentira. Isso é legal. Mas como é que você ciência, conseguiu né? isso? Encontrar fatos não tem argumentos também. Mostrei 2 fotos de naves americanas de 1953 que estão flutuando com os militares na frente americanos. Elas estão disponibilizadas agora. Não podiam. E quem negava... Você trouxe pra gente? Não, essa não. Mas você trouxe outras aqui de naves. Uma nave mãe, né? Sim. Que eu... Vamos mostrar para você falar um pouco para a gente? Essa nave mãe, né, é imensa, e eu acho que ele vai colocar. Ele vai colocar a foto. Nós temos de naves gigantescas. Isso, essa nave aí foi tirada em Três Corações, e é uma nave interessante. Aqui em Minas Gerais? Em 1978, mas foi tirada com Polaroid. Esta ampliação é parte da foto em si. Esta foto, quando a pessoa tirou em Polaroid você não tem como editar, fazer, ainda mais 78, né? Verdade. Essa é uma nave mãe, formato charuto. Não se sabia que a charuto abre e por baixo dessa abertura, como se fosse um estilingue, um arco, né? Saem as outras naves. Tem outras fotos disso. Hein? Agora que nós estamos liberando, por quê? Faz parte dessa liberação, né? Você sabe que essa região tem muito avistamento, né? Eu vou muito para lá. Mas ninguém tinha visto uma volta. Não tinha visto. Essa é inédita e está vindo aqui no Enigma. Exatamente. Renan, eu tenho uma pergunta que não quer calar, que é uma pergunta que o público faz direto. Quando vai haver esse contato, essa aproximação massiva? Eu acho que é uma boa pergunta. Pelo seguinte, como eu disse, em Curitiba eu falei do Homo Island, né? O homem, tem uns estudos americanos agora que falam que houve o Big Brain Event, não é Big Bang, brain de cabeça. O grande acontecimento do cérebro. 75 mil anos atrás, o homem recebeu um aditivo, um genoma no seu DNA, FOXP2, é o nome desse genoma, que capacitou o ser humano falar, expressar com o idioma, né? E isso fez toda uma mudança de lá para cá, né? Mas, nos últimos 15 anos, como eu estou dizendo, dezenas de milhares de crianças estão acontecendo na China, que é o país que mais tem essas crianças, né? Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Austrália, América Latina, 0. Essas crianças, você tem, agora, não sei se você já ouviu um programa, America Got Talent. Já viu isso? O ano passado ganhou uma menina chamada Darcy Linney. Ela, aos 4 anos, começou a fazer bonecos de ventríloco. Aos 8, mudava a voz dela. Fantástico. Ganhou ano passado, porque ela apresentou 2 bonecos, um deles é cantor lírico. Ela canta uma música clássica, não mexe a sobrancelha. Verdade. Fantástico. Né? Outra chamada Alma, inglesa, que foi exposta em dezembro nos Estados Unidos, ela aos 4 anos compôs a primeira composição clássica. 4 anos, em piano. Aos 6, tudo autodidata, começou a tocar órgão. Aos 9, passou a tocar violino. E aos 12, agora não só faz tudo isso, como é cantora de ópera. Foi um show nos Estados Unidos, né? Você tem um garoto chinês, que eu usei um personagem desse
no primeiro livro, né? Porque Moisés, quando nasceu, Moisés Noé, quando nasceu, a mãe era estéril e disse para o pai: não é meu filho. Era magro, alto, branco, e o olho dele vibrava e podia machucar. Então tem um garoto chinês que chama um garoto gato, menino gato. Eu já vi. Eu ouvi falar nisso? Já. Esse garoto... Ele acende o olho, inclusive. Hong Yu, ele numa sala escura, ele não sabia estar sendo filmado, ele pega o livro, né? E quando ele lê o livro, a luz acende. Que nem olho de gato. Uma menina também na Índia, agora está com 22 anos, foi feita uma filmagem com um canal em inglês, de um sujeito que não acredita em nada, chegou lá com a mão para trás, como aqui, a câmera, né, rebatedores, né, a mãe entrou com a menina, sentou no banco, 2 pets negros de gelatina, né, uma venda, né, duct tape, a fita preta, um capuz que ela ainda pudesse respirar. Então, antes que ele começasse, estava assim, né? A garota disse: quer que eu diga o que você tem nas costas? Ele aí disse: pode falar. Muito agressivo a pessoa. Você está com um livro indiano, né? Mahabharata. E está escrito em sânscrito, que era a linguagem. Ele aí manda ver se ela tem ponto de escuta, assim no vidro, e afasta a mãe. Não tem nada. Baixa a luz, foco nela. Ela diz: abra o livro. Ele aí abre. Ele que abre. Qual página que você quer que eu leia? E ele aí não responde, ela diz: eu vou ler as duas. Leu as duas. Nossa. Quando acabou e o sujeito saiu perturbado, ela ainda disse: mas tem mais. Olhou em direção, né, com a veda, o tripé da câmera, e a câmera, o tripé se moveu. Então existem essas crianças com poder. Então elas chegaram. Lembra até um filme antigo, de 1963, em inglês, ao The Village of the Damned, né, Aldeia dos Amaldiçoados, que depois o Christopher Reeves fez um remake, que essas crianças chegam. Elas chegaram numa quantidade tão grande. Tem uma lista, se a gente for falar isso, né? Pode pesquisar na internet. Tem um garoto que é todo magnético, tem um outro que joga 3, já viu aqueles cubos de você misturar? E joga 3 para cima, quando acaba os 3 cubos são... Então, a capacidade, mais ainda importante, é que o DNA delas, o hélice é par, o nosso é ímpar. E algumas têm 13, um acima, altamente capazes. Um filme em 2008, 2009, feito em Los Angeles, a pesquisadora, um psicólogo, levou essas crianças para uma casa com jardim, bola, piscina, um escorrega, 2 meninas, um menino, 3 meninas, mas nunca 4 meninas. E eles não interagiam. Então ela pergunta, ela é a única que aparece nas filmagens que foram feitas, e diz: vocês não querem brincar entre si? Não. Nem querem não escorrega? Os 4? Não. E tinha sensores nas crianças. E vibra. Porque uma olha para a outra e elas se comunicam telepaticamente. Então, esse tipo de ser que chegou, eu comecei a palestra dizendo assim: daqui a 20 anos, eu preciso ter um quarto de 3x3 acolchoado para eu ficar batendo cabeça lá dentro. Porque essa é a nova raça. Imagina quando eles começarem a terem relações, né, físicas e gerarem outros seres. Serão muito mais ainda, né? O mundo da corrupção, eu acho que essa aceleração de destruição, mostrar guerra, é o último suspiro dessa raça. Para ter uma ideia, tinha um coronel da OTAN, Bob Dean, que tem um cabelo, né? Tem um rabinho aqui, né? Agora ele se afastou. E ele é até um personagem que eu botei num dos meus livros, o almirante Norman Lehman, Faber Lehman, em que diz: pô, não, eu posso até botar teu nome. Não, deixa assim. Ele conta que quando ele encontrou na OTAN, na Europa, os 2 seres altos, tipo nórdico, telepaticamente, quando ele perguntou para um deles o que achava da raça humana, um disse: vocês são selvagens, primitivos e perigosos. E o do lado completou: e fedem.
E deve mesmo, porque come carne, né? E queijo também, né? Os japoneses chineses sentem o nosso suor, né, por causa do queijo. Sim. Eu quero... Acho que eu respondi um pouco do que você queria sentir do que está vindo por aí. Né? Então eles já estão aqui, né? Já chegaram aí, mas não se sabe que raça está fazendo isso, né? Mas já chegaram. Sim. Tem um prefeito de Londres, que eu botei no livro número 4, ele abduzido, teve uma mulher alienígena, teve uma filha e o parlamento não fez nada. Ele está lá trabalhando. Tudo isso são os bastidores da sua saga, a saga cósmica. Exatamente. E o que mais você pode falar pra gente? Olha, a aceleração de novidades, de abertura vai ser muito grande. Agora, o cuidado que está se tendo é o seguinte, um exemplo, né, que eu espero que o público aceite isso sem, respeitando teu público. Claro. Você pegar uma pessoa, mataram, a mãe morreu, morre o pai, e ela está sendo metamorfoseada num inseto. Você não pode levar isso para o público. Isso vai criar pânico, desespero, porque há uma consequência profunda na relação com algumas raças. Então, a ufologia, disco voador, OVNI, UFO, existe. O problema não é mais. Ponto. Agora nós temos que entender as origens, a nave inteligente, a nave que é ultrassônica, e ela sai de um lado e sai para o outro. Essas fotos, por exemplo, que eu mencionei, né, que são de militares, se prestar atenção, elas estão pairando. Sim. Elas não estão posadas, né? O Major Donald Keyhoe, do NICAP, National Investigation Committee of Aerial Phenomena, na década de 50, ele dizia, estão negando a ufologia, vamos dizer que existe, a Força Aérea tem que abrir. Ele era um dos cabeças do acobertamento. Pois é. Ele acompanhou todo o desenvolvimento dessas naves. Hoje está lá nos documentos, 13 milhões de páginas, nenhuma delas borrada de preto. E a gente sabe que o presidente Obama perdeu a Hillary Clinton, né, democrata, a eleição. Ele poderia ter bloqueado esse tipo de liberação na justiça. Ele não o fez. Eu gostei muito, eu falei com você, né, que está ligado a isso, o Michio Kaku, que é um físico teórico e futurista. Ele agora liberou um vídeo em que ele diz, existem seres tipo 1, controlam o planeta. Tipo 2, controla a estrela, o Sol. E o tipo 3, que é eterno, controla um cluster, um grupo de estrelas. Esses seres, pode imaginar o que é isso? E tinha um menino que ele contou, que estava do lado dele, devia ter uns 6, 7 anos, ficou puxando a cara, falta o quarto. Não, mas falta o quarto. Ele disse, qual é? Tipo 0, nós. É verdade. Isso aconteceu agora recentemente. Interessante. Bom, nós estamos nos nossos momentos finais, infelizmente, mas René Martin volta aqui no Enigmas, já é remido do programa. Obrigado. Eu gostaria que você deixasse sua mensagem para esses 5 milhões de pessoas que te ouvem agora, né? E sobre a ufologia no Brasil, o que tem que ser mudado? A ufologia no Brasil vai ter que se enquadrar numa parte mais científica e com origem correta de pesquisas sérias, né? É um rame-rame, não sei o quê, denegrindo, né? Eu tenho falado, não quero dizer o nome da revista, denegriu Barra da Tijuca, denegriu Ilha de Trindade, casos que eu acompanhei de dentro. Ilha de Trindade tem 2 militares, um com 91 e outro com 89, que estavam lá quando Baraúna tirou as fotos e vai denegrir isso. Então, essa ufologia mística e que recebe, isso vai ter que acabar. A função do que eu tenho feito, por eu ter sido solicitado a trabalhar de novo nisso, sou muito ocupado, mas voltei, porque fiz a primeira revista OVNI no documento, primeiro congresso, primeiros 2 documentários, né, distribuindo no cinema, mas eu disse no sábado, eu pagava. Eu nunca criei nada. Eu não tinha pesquisa. Era Dona Irene Grank
e o Dr. J. Allen Hynek. A minha contribuição que diz, não, que você... A César o que é de César. Era Dona Irene Grank e o que vinha dos Estados Unidos e a Cynthia Rinde também da África do Sul. E eu comecei a participar, mas não tinha artigo nenhum, não trabalhei naquelas pesquisas ali. Depois sim, né? Então é isso que tem que acontecer na ufologia. Quanto a esse misticismo, espiritualidade, espírito não sei o quê, olha, no Milagre de Fátima, no último dia, apareceu o busto de Jesus e o busto de Maria. Você não vê, eu tenho um artigo que está no ufoara.com, que é o meu website, é um artigo que é considerado um dos melhores até hoje sobre Fátima. Agora, será que alguma raça usou isto para controlar? Não se sabe. Nesse último livro eu encontrei um personagem, não sei se vocês já ouviram falar, Apolônio de Tiana. Viveu na época de Cristo, andava em cima da água, fazia os mesmos milagres, não morreu quando Cristo morreu e desapareceu. Pois é. Então, há um misticismo, há alguma coisa que a gente tem que ter uma mente aberta, sem euforia, sem medo e pesquisar. É isso aí. Perfeito. É porque, na verdade, a ciência, embora também tenha esse dogmatismo, é ela que traz inovação para o planeta. Exatamente. A gente tem que dar abertura. E olha, é uma honra enorme estar com esse cientista maravilhoso. Não, obrigado. Que veio de Atlanta exclusivamente para o nosso programa, Kátia Gaia. Sim, e por favor, seu contato para que as pessoas entrem em contato. Olha, renemartinbooks@gmail ou no ufoara.com. Podem entrar em contato comigo. Eu tenho recebido muitos e-mails, eu peço desculpa porque eu trabalho muito, e eu vou responder na medida que eu tenho um tempo de madrugada, mas eu sempre respondo. Algum evento? Provavelmente agora em agosto, meados de agosto, o Wake Up Gateway retornará com outro evento em Porto Alegre. Perfeito. Maravilha. E vou trazer mais informações do que está acontecendo aqui no Enigmas. E passarei aqui sem Passar aqui antes do evento. Aí nós vamos ajudar a divulgar esse evento. Será um grande prazer. É uma grande honra estar contigo. Prazer enorme te reencontrar. Você sabe que você é um querido para nós. Nós nos conhecemos em Curitiba e aí virou eterno. Já é uma coisa de alma, né, René? Exatamente. Pessoal, aqui no Enigmas é assim. Você vê o invisível. Ouve o inaudível. E vai acessar o que dizem que é impossível. Gratidão, René Martin. Gratidão da mesma Até forma. o próximo Enigmas. Vem com a gente. A gente cobriu... Eu falo